dia a todos. Vamos dar início então ao estudo do capítulo 13º do livro Os Obreiros da Vida Eterna, intitulado Companheiro Libertado. Que nós vemos aqui que esse livro vem trazer então o estudo da assistência espiritual à desencarnação de um grupo de pessoas que mereciam esse tratamento da espiritualidade. E André Luiz fazia parte desta equipe de socorro. E André Luiz inicia aqui a lição dizendo que vários preparativos foram então efetivados ao lado de Cavalcante, que era uma das pessoas que eram assistidas por este grupo. E o caso do Cavalcante havia piorado muito depois da intervenção cirúrgica que ele havia passado. E Jerônimo, que era o que chefiava este grupo, começou então a articular providências, já trazendo referências à desencarnação de Dimas, que seria o primeiro daquele grupo de pessoas a ser socorrida, que ocorreria então a sua desencarnação. Então, de manhãzinha, diz André Luiz, que Jerônimo procurou se entender com a irmã Zenóbia, que era a que tomava conta da casa Fabiano de Cristo, que esses espíritos seriam asilados temporariamente naquela instituição. Diante da localização desses espíritos. Esses espíritos seriam retirados do corpo físico e seriam levados nessa instituição para serem atendidos ali. E o André Luiz, então, tem uma frase dele aqui. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para novo aprendizado. Então André Luiz vem dizer para nós aqui que há tempo de morrer e há tempo de nascer. A gente recorda que o André Luiz, em muitas ocasiões nos seus livros, ele já se reporta, já reconhecendo a necessidade dele estar reencarnando em futuro, adiante. E nós vimos no livro Missionários da Luz que esse tempo que nós passamos aqui, existe um tempo. Nós passamos, a nossa vida ela é planejada. Existe um tempo determinado para que a gente efetue esse trabalho de renovação que nós estamos empreendendo aqui, Então, há tempo de morrer e há tempo de nascer. Eu recordo também no livro Memórias de um Suicida, o caso lá do seu Camilo Cândido Botelho, que foi um suicida, e que foi atendido no Hospital Maria de Nazaré com um grupo de pessoas, porque o atendimento lá era em grupos, e nesse grupo de pessoas, o seu Camilo, ele viu todos os seus companheiros abraçando a exigência da renovação através da reencarnação. E ele, com receios, conseguiu prorrogar isso por 50 anos, em torno de 50 anos. Aí é como se a consciência dele não suportasse mais aquela pressão e então ele foi e pediu para que a espiritualidade, para que a providência divina, então, encaminhasse o seu retorno aqui para a esfera física, que era uma necessidade dele. Mas ele conseguiu prorrogar isso. Prorrogar é como se fosse até uma perda de tempo, 50 anos, nós vemos, Então, há tempo de nascer e há tempo de morrer, mas é tempo de nascer também. Vimos também aqui que existem espíritos que já atingiram uma certa evolução tamanha que o retorno à esfera física é só de 500 a 800 anos. Por quê? Porque não tem vem só emissão aqui neste mundo, Mas nós, o grosso aqui da população da Terra, necessitamos
dessa intermediação entre plano espiritual e corpo físico. E aí, dependendo da necessidade, né? Vai variar 30, 20, 10, né? 100 anos, dependendo da necessidade de evolução de cada um. Estaremos novamente abraçando, né? O trabalho da reencarnação aqui neste mundo, na esfera física, né? Não fora determinado dia exato para a desencarnação de Dimas, né? Mas atingir o tempo próprio. E nós vimos aqui também, acima aqui, que nós lemos, que Dimas havia alcançado o período de renovação. Da sua reencarnação, ele conseguiu estabelecer a programação da providência divina. Então ele seria subtraído ao corpo físico. Por quê? Porque ele já havia completado o espaço, né, não de tempo, mas a programação que tinha para a sua encarnação aqui na Terra, né? Recordando, contudo, meu caso particular, uma comparação que André Luiz começou a fazer no seu caso e o caso que estava se estampando aqui através de Dimas, né? Recordando meu caso particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador enquanto regressávamos ao circo carnal pela manhã. Prezado assistente, revela-me o desejo de saber particularidade do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada para o seu espírito na crosta terrestre? Completou a relação de serviços que trouxeram ao seu renascimento? E a resposta do benfeitor foi não. E assim, a grande maioria de todos nós não completamos nem mesmo o tempo da nossa encarnação, como nós vemos em muitos exemplos, né, nos livros próprios de André Luiz. A grande maioria de nós, espíritos encarnados aqui neste mundo, partimos antes do tempo pré-determinado pela providência divina. Pelos excessos de todos gêneros, né, que nós praticamos, pelas viciosidades que o ser humano pratica, pelos desequilíbrios espirituais que nós alimentamos, tudo isso vai minando, né, as forças do nosso próprio organismo. Dimas não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Olha aí, havia um tempo pré-fixado para a sua encarnação aqui neste mundo, né? Terá sido, como fui, suicida inconsciente? André Luiz fazendo a comparação, porque ele chegou na cidade do nosso lar, recebendo a notícia que ele era um suicida inconsciente, porque ele não havia completado o tempo de vida aqui, mas movido, né, por diversos problemas que depois ele vai relacionar aqui para nós. E ele menciona, dizendo que ele penetrou a colônia de nosso lar, né, experimentando sérios problemas. Então ele fazia essa comparação, como que perguntando a si mesmo: onde está a justiça? Eu não recebi a assistência que o Dimas está recebendo aqui. Então Jerônimo, ele vem dizer para nós aqui que Jerônimo compreendeu, né? Ele até diz, a sua dúvida, compreendeu sem dúvida a venenosa preocupação que André Luiz dominava em seu pensamento. Essa comparação que ele estava fazendo, né? E o Jerônimo diz: não, André, nosso amigo não é suicida. Então André Luiz partiu como um suicida inconsciente, mas o Dimas não. E o André Luiz diz: mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Mas como ele diz que o seu instinto de pesquisa, né, intelectual era demasiado dentro dele, porque ele foi um cientista aqui na Terra, né? Então ele era um curioso nato, né, vamos dizer assim. Então ele quis insistir ainda, mas lembrando que posteriormente ele reconheceu que naquela ocasião, para ele,
seria melhor silenciar, porque ele, como se diz na nossa linguagem popular, né, passou uma vergonha tremenda. Então, ele vem dizer, o Dimas não completou, não aproveitou todo o tempo que dispunha, e não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu comigo mesmo? E o Jerônimo, muito educadamente, diz a ele, não conheço seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido as suas atitudes do pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que dominou os dias da sua existência. Agora, o Jerônimo então vem detalhar o que aconteceu mais detidamente na vida de Dimas, né? Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, reconheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Então, com certeza, foi aquela criança em que os nossos avós diziam e falavam, né? Devia ser aquela criança que desde pequeno o pai e a mãe já começou a colocar obrigações para aquela criança do trabalho. Foi aquela criança que às vezes precisava andar 5, 6, 10 quilômetros atrás de uma escola para aprender a ler, e muitas vezes de barriga vazia, né? Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu família pingando suor no sacrifício diário. Então, a profissão de Dimas, com certeza, exigia muito dele fisicamente, né? Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que ele. Recebendo a mediunidade, colocou-o a serviço do bem coletivo. Então, Dimas foi um médium, e a gente sabe que essas pessoas não têm vida fácil quando abraçam realmente, né, esse encargo, esse trabalho que a providência divina coloca à disposição da pessoa, e a gente sabe que não é fácil realmente, porque muitas vezes não tem hora, não tem dia, não tem noite, e assim por diante, né? E o Jerônimo continua então dizendo, né? Conviveu com os desalentados e aflitos de toda a sorte, e porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil, em razão dos necessitados, guardava raramente a noção do equilíbrio. Sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que poderia prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem, e prejudicou as células físicas ao acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhes a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago, e pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato incessantemente, e pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Então nós vemos a tribulação, né, que foi a vida de Dimas, né, uma pessoa que teve a sua família, que teve o seu trabalho, e acima de tudo ele encontrou tempo para dar assistência, né, às pessoas necessitadas que o procuravam. Eu lembro de uma senhora também, aqui em Mirassol, que ela era
daquelas benzendeiras antigas, né? Mas era aquele negócio. A hora que se procurasse a dona Anísia, ela estava pronta para atender as pessoas. Eu até recordo quando a minha mãe disse certa feita, ela disse assim: eu não sei o que vai ser de nós quando a dona Anísia desencarnar, foi embora desse mundo. Porque era para tudo, a dona Anísia estava lá. E se o benzimento não valesse a pena, lá no fundo da sua casa, tinha as ervas que ela cultivava, que ela apanhava um raminho, ela faz um chazinho aqui e vai te ajudar. Né? Então era fazer parto, era benzimento, e o que ela não resolvia por ela mesma, né, o seu guia espiritual vinha, né, e ajustava a situação. Eu recordo que uma das minhas tias procurou ela para ter a criança, e a dona Anísia ali naquela tribulação, naquela hora, né, parou por um instante e disse assim: corre para o hospital, porque a criança, ela está virada. E se nós formos forçar o seu parto aqui, a criança pode morrer e a mãe também. E correram para o hospital e realmente a criança não havia virado, né? Não estava de cabeça para o nascimento, né? Então os médicos precisam tirar ela pelos pés. Né? Então a dona Anísia foi assim, uma médium assim, também muito dedicada a esse trabalho que nós estamos vendo aqui. Com certeza a vida do Dimas foi mais ou menos assim também, né? Em verdade que não podemos louvar o trabalhador que pede qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que os companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmo. No entanto, fácil preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhante emissões destruidoras, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar, cai seguro ante o oceano em ressaca. Então o Dimas é como que se ele incorporasse, né? Ele pegasse para ele o sofrimento e a angústia das pessoas em aflições que o procuravam. Ele sofria junto com as pessoas e isso, né, veio também contribuir para a degeneração, né, do seu próprio organismo. Imaginemos Chico Xavier, que teve uma existência de 92 anos, né, trabalhando assim intensamente. Quando ele mesmo diz da dor das mães que perdiam os filhos e que o procuravam. Que ele dizendo que, para ele, reconhecidamente, seria das maiores aflições que o ser humano pode passar aqui neste mundo. E se ele incorporasse essa dor junto com ele também, esse desgaste, essa aflição, né, das mães? Mas Chico Xavier foi uma pessoa, né, pela sua evolução, pela sua capacidade, né, de conhecimento, de raciocínio, né, foi uma pessoa muito diferente nossa, né? Tão diferente que Dona Marlene Nobre, né, no último livro dela, ela vem dizer que soube da participação de Chico Xavier numa sessão de materialização, e lá se materializou o espírito André Luiz, autor deste livro. E a Dona Marlene Nobre então diz que André Luiz se apresentou ali e se dirigiu a Chico Xavier, que estava sentado, e cumprimentou ele de joelhos. Então a gente dá para ver a grandeza dessa criatura que esteve aqui entre nós. Então é uma criatura muito diferenciada realmente, né? Viveu seus 92 anos, né, com muita intensidade e contribuiu muito, né, por nossa evolução. E graças a eles nós estamos tendo um estudo como esse aqui, né? Então nós estamos vendo aqui que esse equilíbrio emocional e psíquico não se conquista do dia para a noite, né? Isso é uma tarefa, uma produção íntima de cada um, né? Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve reiteradas congestões hepáticas, convertidos na cirrose hipertrófica, portadora
da desintegração do corpo. Então Dimas, né, estava com o seu fígado perdendo realmente, né, a vitalidade desse órgão. E aí o Jerônimo diz: segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade, que foi o que aconteceu com o Dimas. Né? Ele perdeu, não completou todo o tempo da sua existência, mas ele fez tudo que a programação da Divina Providência estava querendo dele aqui no mundo, né? Estava desencarnando antes, mas com o seu projeto de vida completado. Né? E ele ganhou pela intensidade de movimentação. Então a gente pode perceber, trazendo isso para nós, o quanto que a nossa vida não é realmente brincadeira, né? Eu lembro de uma frase de André Luiz, que ele coloca no livro Ação e Reação, que diz assim: a obra de renovação exige esforço máximo. Então aquilo que nós pudermos doar em favor da intensidade de nossa vida aqui neste mundo, é realmente obrigação nossa, né? E André Luiz vem dizer que o hábito de analisar pessoas e ocorrências unitariamente, mais uma vez, me impunha proveitosa decepção. Então, ele ficou realmente muito acanhado ali na frente do Jerônimo. Mais à frente ele vem dizer aqui que com certeza Jerônimo conhecia sim a sua história, mas não quis expor, né, a sua pessoa, para que ele não se sentisse ali, né, ofendido pelas palavras do próprio Jerônimo, né? A gente sabe que André Luiz, ele tinha esse ímpeto dentro dele, mas com certeza, como ele diz aqui, né, que nesse momento foi uma decepção proveitosa, ele com certeza reteve a lição que recebeu. E ele passou então a analisar toda a sua existência em comparação com o que ele ouviu, o que aconteceu com o Dimas, né? Então ele diz assim, olha, tomava minhas refeições calmas e substanciosas, às horas certas, dera-me a estudos prediletos, dispunha de meu tempo para a rigorosa independência das decisões, cerrava a porta aos clientes antipáticos, quando me faltava disposição para atendê-los, e nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios, porque ele era pequeno demais para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Ao sentir-me contrariado nos pontos de vista pessoais e, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices, aliados à sífilis, a que eu mesmo dera guarida levianamente. Lembrando que André Luiz desencarnou, né, com problema de câncer, né, no intestino, e como ele diz aqui, né, aliados também à sífilis, que é uma doença venérea, que ele diz que havia conquistado levianamente, né? Aí ele completa dizendo, né, havia, portanto, muita diversidade entre o caso de Dimas e o meu. Era claro ali a diferença da intensidade de vida de um e de outro, né? E ele então começou a analisar o que foi o Dimas, né? O dedicado servidor do bem empregar as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outrem. Então Dimas fez um exercício realmente de renúncia. Renunciou a si mesmo, né? E a gente sabe que isso tudo cria sérios problemas, né? Principalmente quem tem famílias, né? Quem tem família, tudo, e Dimas era uma pessoa que tinha sua família, perdeu, como dizia, todo o contato social, né? Não tinha o privilégio de visitar, de sair para visitar uma pessoa ou outra, né? Estava sempre disposto, né, a atender as pessoas necessitadas que vinham procurar, e com certeza são aquelas pessoas que vêm procurar a qualquer hora, a qualquer minuto, né? Então, foi uma pessoa que realmente produziu na sua existência, mesmo com a inconformação dos familiares, né, daqueles que estão à sua volta. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozar essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade.
Então André Luiz soube compreender realmente, né, o que foi a sua vida. Então não tinha uma comparação realmente, essa comparação que ele estava pedindo aí, né, com referência ao Dimas. Existia muita diferença realmente, né? Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar as realidades duras, reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Quer dizer, mudou o assunto, deixou o André Luiz digerir realmente, né, as suas percepções daquele momento e fazer efeito na educação que ele estava promovendo dentro dele, né? Como que nós temos que ser agradecidos a esse espírito que se expõe até, como que se diz, os mínimos detalhes dos seus erros aqui neste mundo, para que sirva de exemplo para todos nós. Podemos dizer que André Luiz, né, foi um cientista aqui neste mundo, mas foi um espírito, né, de evolução mediana, como todos nós. E que chegando no mundo espiritual, reconheceu, né, os seus erros relativos, né, praticados na sua última existência, mas recebeu um convite de trazer para todos nós essa sua experiência, para que a gente possa acelerar ainda mais esse trabalho que nós estamos realizando aqui neste mundo, né? Somos espíritos encarnados realizando este trabalho de autoeducação, de elevação espiritual. Só que, vamos dizer assim, a produtividade de tudo isso, nós vamos ver quando retornar à pátria espiritual. Que Deus nos abençoe.